A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso Devocional Simples Pentecostal. Que alegria poder estar aqui com você neste sábado para juntos lermos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Hoje, ainda aqui na Flórida, como você dá para ver, ainda tá frio por aqui. Meus queridos, se esta é a primeira vez que você está aqui conosco, não esqueça de você se inscrever aí no canal, de você colocar as notificações para receber, não é, os nossos vídeos, tanto da professora Manuela Barros, da minha pessoa e do pastor Cícero às sextas-feiras, e nós estaremos aqui juntamente com você para poder lermos a santa palavra de Deus, aleluia. O capítulo 14 de Isaías é a continuação do capítulo 13, que fala sobre a ruína de Babilônia. Nós vamos entender que tanto Isaías, como Jeremias, como Ezequiel foram profetas que trouxeram palavras proféticas, palavras de juízo sobre algumas nações daquela época. Nações que outrora haviam feito algo contra Israel ou países que tiveram e entraram em Israel e os levaram cativos. Portanto, se você ler do capítulo 46 ao 51 do livro de Jeremias, e nós já estudamos sobre eles, se você tiver um tempinho, volta lá nos vídeos anteriores sobre o livro de Jeremias. Lindo livro que nós lemos. Mas também Ezequiel, do capítulo 24 ao 38, vai fazer menção também de palavras proféticas contra outras nações. Portanto, isso é muito importante. Quando você pode fazer esta comparação, da mesma maneira como nós fazemos nos evangelhos, quando nós vemos a história ou um milagre, e este milagre foi também e aconteceu em outro evangelho, está descrito em outro evangelho, então assim você pode fazer, referência, cruzar as referências, e você vai ter um maior entendimento sobre o que está falando, sobre o contexto do que está acontecendo. E a mesma coisa eu digo para vocês, porque a partir do capítulo 13, 14 até o capítulo 21, Deus vai trazer profecias através da pessoa de Isaías para diferentes nações. E por causa disso é importante nós cruzarmos as referências de Jeremias, Ezequiel, para nós vermos o contexto total global. Quando Isaías profere suas profecias, especialmente contra a Babilônia, ele está fazendo isso 200 anos antes. Entretanto, nós já aprendemos aqui que a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo nosso Deus, e por isso não existe contradição. Podemos haver uma diferença de linguagem de um escritor para o outro, mas você vai ver que as mensagens, a palavra, os testemunhos, mesmo que fossem 200 anos antes ou 300, 600 anos antes, você vai ver que existe uma fluidez na palavra de Deus, porque quem a inspirou foi o eterno Deus. Amém? Portanto, vamos lá, capítulo 14, e vamos ver o que é que foi que aconteceu. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Lembre-se que quando Deus começa a falar no capítulo 13 e 14, nós lemos sobre a Babilônia, sobre o rei da Babilônia, e aqui, nestes versículos, haverá essas diferentes referências, tanto para o reino de Babilônia, como para o rei da Babilônia, e até nós vimos aqui dando uma interpretação sobre a caída de Satanás. Foi um estudo, foi uma leitura muito abençoada que eu quero pedir a você, se você ainda não viu o vídeo do sábado passado, por favor, volte lá para poder você compreender o restante deste capítulo. Amém? Portanto, nós vamos continuar então. 17. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades. Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Está mostrando a maldade deste reinado, deste rei. Todos os reis das nações, todos eles jazem ou morrem com honra, cada um na sua casa. Mas tu, o da Babilônia, és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras,
como corpo morto e pisado. Olha aí o retrato. Com eles não te reunirás na sepultura, ou seja, o rei da Babilônia, ele não vai para a sepultura como os demais reis das outras demais nações. Porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei à possessão de corujas e a lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Meus queridos, as pessoas podem pensar: Deus está no céu, nós estamos aqui na terra. Deus não se importa muito com o dia a dia, como caminha o mundo, como vai todas as coisas, como estão os governos da terra. Não se engane. Deus, ele tem todas as coisas debaixo do seu controle, inclusive dos reinos dessa terra. Portanto, o que Nabucodonosor fez não muitas vezes é diferente do que hoje ou que no passado nós temos visto presidentes, governadores, reis, ministros, pessoas que estão no governo fazendo contra o seu povo ou contra outros povos. E, portanto, o capítulo 14 começa, não é? Falou sobre esta maldade da Babilônia e ele dá continuidade a isto que vai acontecer com a Babilônia. E como é que Deus conclui a história da Babilônia? Porque, apesar da região geográfica da Babilônia estar ainda lá, a terra está lá, entretanto, o país que está alocado a esta região hoje é o Iraque. Entretanto, a beleza, a glória, tudo que havia em Babilônia foi-se. Por quê? Porque Deus falou. Por que Deus traz essa palavra tão afirmativa no juízo da Babilônia? Eu vejo que, em primeiro lugar, a Babilônia era um país que adorava um panteão de deuses e que suas práticas eram práticas que eram abomináveis aos olhos de Deus. E você vai dizer: mas irmã, isso tem acontecido em todas as partes, em todos. Sim, tem acontecido e Deus leva juízo, não se esqueça disso. Mas em segundo lugar, nós vamos ver que também a Babilônia foi responsável pelo massacre do povo de Judá. Foi Babilônia que entrou dentro de Israel, em Judá, e não somente destruiu as casas, destruiu a cidade, queimou os muros, destruiu o templo do Senhor. Ou seja, eles usaram da maldade. É verdade que Deus usou a Babilônia para trazer um juízo sobre Judá. Entretanto, o rei da Babilônia e os babilônios, eles usaram, ou seja, se aproveitaram demasiadamente das coisas, ou seja, da destruição, e fizeram cruelmente. Você vai ver aí no versículo 17 que nós lemos, que ele disse que punha o mundo como um deserto, assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos. Ou seja, o governo ou o império babilônio, ele foi um império muito cruel, que não deixava sobreviver ninguém. As pessoas, os outros demais reinos, tinham medo, fugiam, tremiam, não queriam de maneira alguma. Deus disse claramente através de Isaías: eu vou trazer este povo, eu vou trazer esta nação, eu vou trazer este império a um juízo da minha parte. Isaías, como nós dissemos, profetizou 200 anos antes desta ruína acontecer. E o que é que ele nos diz? O que é que Deus diz? O que é que Deus diz que ele varreria da Babilônia? A primeira coisa que eu vejo é que Deus varreria a sua honra.
A Bíblia fala que todos os reis, as pessoas, né, morrem, têm a sua honra, porém Babilônia não. Deus tiraria dela a sua honra. E Deus tirou. No Salmo 33, versículo 12, que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia Sagrada está repleta de versículos que honram as nações que são tementes a Deus. Mas ao perverso, ao orgulhoso, ao altivo, a Bíblia fala que Deus olha para essas pessoas, para esses reinos, de longe. Deus não tem respeito por esse tipo de características, de caráter, de países, de governos, de nações como essas. Nós vamos ver em segundo lugar que Deus disse que haveria de tirar toda a identidade, a fama. Olhem no versículo 22, desarraigarei da Babilônia o nome, os resíduos, ou seja, tudo aquilo que havia, não somente de pessoas, de bens, da terra. Babilônia, irmãos, era uma ciência muito avançada para o seu tempo. Babilônia se tornou, principalmente nesta época dos judeus, nesta época em que eles levaram os cativos para a Babilônia, este império estava no seu auge, que era chamado o Império Neobabilônia. Entretanto, e nós vamos ver que chegou a tal ponto a beleza, a grandeza, a riqueza, que Nabucodonosor ele criou jardins suspensos na Babilônia que se tornaram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Entretanto, nós perguntamos, aonde está tudo isso? Foi-se, passou-se. Porque, meus queridos, todas as coisas passam. Os governos deste mundo passam, os homens passam, a nossa beleza hoje que nós dissemos, né? Todas as pessoas tentando ficar mais novas, tentando esticar aqui e ali para poder ficar mais, né? Ver se dura um pouquinho mais. Nós queremos aprender da Bíblia Sagrada que tudo isso passa. Deus ele diz que o homem é como a flor da erva. Hoje está lindo, bonito, amanhã murcha, cai, morre. Porém, a palavra do nosso Deus, o nosso Deus, ele subsiste para sempre. Aleluia. E Deus tirou, Deus varreu deles não somente a honra, a fama que eles tinham, a sua identidade como império que dominava o mundo, tudo isso passou. Mas em terceiro lugar, não somente a sua fama, mas os seus bens, a sua riqueza, o território, tudo o que era Babilônia antigamente, foi-se embora. Aleluia. Por quê? E nós lembramos. Vocês vão lembrar da história de Daniel? Quando Nabucodonosor, ele se engrandeceu e Daniel havia falado para ele, disse, rei, Deus te deu um sonho de uma grande árvore que foi cortada. Ele disse, eu te peço, arrepende-te dos teus pecados, para que tu não faças e não continues assim, porque Deus ele vai tomar providência. Deus ele vai entrar em juízo contigo. Mas um certo dia, depois de um ano, passou e estava Nabucodonosor passeando nos jardins, no seu palácio, e que viu aquela grandeza, porque é muito fácil, meus queridos. É muito fácil nós, como homens, olharmos para a obra das nossas mãos, olharmos para aquilo que nós estamos fazendo e está sucedendo, e está crescendo, e está ficando lindo e bonito, e todo mundo falando, todo mundo aplaudindo, todo mundo, né, delirando pela beleza, por aquilo. Que se nós não tivermos o cuidado, se nós não resguardarmos o nosso coração com o sangue de Jesus, ou entregando a Ele toda a glória, toda a honra, meu querido, nós somos seres humanos e esta carne nossa aqui, muito facilmente ela se engrandece, ela fica, né? Nabucodonosor havia sido redarguido por Deus pela boca de Daniel, mas tempos passaram. Eu imagino que no princípio ele estava lá, cuidando para que nada acontecesse.
Mas um certo dia, aquela coisa veio sobre ele. E quando ele abriu a sua boca, disse: olha, tudo isso que eu criei. Olha tudo isso que eu fiz. Oh, a voz do céu veio, passou de ti o teu reino. Oh, e ele foi levado para onde, irmãos? Foi levado para o campo, foi levado para poder estar pastando com bestas feras, o seu pelo cresceu, suas unhas cresceram, comia pasto como animal, até que ele soube reconhecer que o Deus dos céus, que o Deus de Daniel, aleluia, era o único Deus todo-poderoso que está sentado no seu trono. Oh, quantas vezes nós vemos pessoas desafiando a Deus. Quem é Deus para me parar? Oh, não foi isso que disseram quando criaram, né? Fizeram aquele grande navio Titanic, né? Titanic, né? Oh, nem Deus afunda este barco. Disseram, não. Vamos ver, só bastou um iceberg, né? Para passar e colocar toda aquela honra, toda aquela glória, todo aquele orgulho, toda aquela exaltação para baixo. Meus queridos, Deus disse que varreria a honra, a fama, os bens, mas o domínio, a descendência. Ele disse: desarraigarei não somente o resíduo, o filho e o neto, diz o Senhor. Vai ficar deserta, vai ficar sem nada. E ficou, aleluia, e ficou, para que o nome do Senhor seja sempre engrandecido. Provérbios 14:34 nos diz: a justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Que verdade da palavra de Deus, aleluia. Assim que Deus nos guarde. E talvez você esteja preocupado, você esteja, não é? Seja um daqueles que esteja lutando, meu Deus, pela justiça social, pela justiça de governo, ou nós temos que colocar mais pessoas, temos que parar isso, vamos confrontar, vamos fazer. Coloque na mão de Deus. Deus sabe como parar. Deus sabe como fazer. E lembre-se, aqui vem uma palavra dura. Nabucodonosor fez tudo aquilo contra o povo de Judá, mas porque Deus havia redarguido a eles, Deus havia falado para eles: meus filhos, voltem, não estejam no pecado, não estejam na idolatria, voltem para mim, volte para mim, volte para mim. Quantas vezes a Bíblia diz que Deus, madrugando, enviou seus servos para falar essa verdade, e o povo entrou por aqui e saiu por aqui. Assim que quando o juízo de Deus caiu através da mão de Babilônia, eles estavam pagando o preço pelo seu pecado. Deus usou daquilo para poder trazer um remanescente que fosse e que espelhasse o que Deus queria daquele seu povo. E hoje, muitas vezes nós vemos situações, circunstâncias, até mesmo nos países, quem sabe no nosso próprio país. E nós vamos dizer: ah, meu Deus, é isso, é aquilo outro, e apontamos dedos para um lado. É claro que toda injustiça social é ruim, é má, é do diabo. Mas será que nós, como povo de Deus, será que nós, como igreja de Deus, estamos nos posicionando como igreja? Ou nós nos estamos corrompendo com o mundo, com a política, com as coisas daqui da terra? Será que nós estamos olhando para cima e dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós? Ou será que nós estamos nos envolvendo na cultura do mundo e na política do mundo e trazendo e buscando que o reino da terra, como se nós fôssemos viver, irmãos, aqui na terra para sempre? Não! O que diz Hebreus 13:14? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o quê? A futura.
Nós não somos daqui, irmãos. A única coisa que nós podemos fazer, sim, é orar, é viver uma vida justa, é a igreja ser igreja, é a igreja ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque quando a igreja, quando o crente deixa de ser sal e deixa de ser luz, irmãos, Jesus, ele disse, o sal insípido para nada serve do que ser pisado pelos homens. Ah, porque estão pisando a igreja, até porque isso... Por quê? Por que está sendo pisado? Será que o nosso sal está salgando? Será que nós estamos fazendo a diferença? Será que nós somos verdadeiramente, como dizia Paulo, embaixadores do reino de Deus aqui na terra? Será que nós estamos resignando a este mundo e lutando pelo reino futuro, pela cidade futura, pelo reino do nosso Deus? Ou nós estamos lutando pelas coisinhas mesquinhas deste mundo? Aleluia! Que Deus nos guarde, que Deus guarde a sua igreja nestes últimos dias da igreja aqui na terra. Porque Deus vai sacudir a eira. Lá em Israel, quando você vai colher o trigo é colocado numa peneira e você sacode e joga para cima. Quando joga para cima, o vento assopra a palha e a única coisa que cai é o trigo. Que tipo de conteúdo temos nós? Será que nós temos o peso da palavra em nossas vidas para que quando o vento assopre, nós possamos permanecer? Ou vamos ser levados pelo vento? Que Jesus nos guarde. Estamos orando. E é por isso que nós estamos neste desafio, meus queridos, no desafio da leitura da palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu, ainda há tempo. Comece a ler a palavra de Deus. A nossa irmã Manuela, ela preparou vídeos, nós temos um calendário da leitura bíblica e ela tem enviado para cada um de nós as leituras da Bíblia Sagrada para que de segunda a sexta, você e eu possamos ler a Bíblia Sagrada. Precisamos de volta o peso da palavra. Amém? Assim que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém.